pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Tijolo Cast, hoje com uma convidada super especial, a Mariana Serra. Ela é CEO e cofundadora da V-Volunteer. Depois ela vai falar um pouquinho sobre a empresa, né, e sobre o papel dela nessa tragédia. A gente está aqui hoje no mês de junho, já passamos um pouco mais de 4 semanas da enchente aqui de Porto Alegre. E a nossa ideia é justamente um bate-papo, né, em relação às consequências, né, que causam um desastre dessa magnitude. Né, e a gente também tem sempre um foco, a gente está sempre pensando muito nas empresas que compõem aqui a nossa comunidade do tijolo. E eu acho que a ideia, né, Mari, posso chamar de Mari, claro, né, é a gente conversar um pouquinho, entender, assim, já te lanço assim, um pouquinho uma primeira pergunta, né, um primeiro assunto, né, depois de tu te apresentar, a gente falar um pouquinho do o que são os estágios, assim, porque todo mundo fica muito nervoso, né, do que acontece. Acho que a gente passou ali por uma fase de resgates, né, onde aconteceu a catástrofe, todo mundo foi pego meio de surpresa, ninguém imaginou que ia ser algo tão forte, tão grande. E depois a gente já começou, né, com todo o trabalho da reconstrução, como é que a gente faz, a parte da limpeza, né, das pessoas que perderam as suas casas, as consequências na sociedade, né, a gente vê ali consequências habitacionais, quebra de infraestrutura, o próprio aeroporto segue inoperante aqui em Porto Alegre ainda. E como é que as empresas, né, como é que a gente pode enxergar, né? Eu acho que a V-Volunteer, a gente estava conversando aqui, tem atuação no mundo inteiro e já teve vários episódios semelhantes que vocês vivenciaram. E eu acho que o papel do tijolo aqui como organização, como comunidade, é se a gente conseguir fazer as pessoas enxergarem um pouquinho o que ali na frente é uma próxima etapa, baseado numa vivência, numa experiência de vocês. Eu acho que é um grande conhecimento que a gente está passando adiante para as organizações, para as empresas e também as pessoas que formam as empresas poderem entender esse fenômeno e se preparar e reagirem melhor. Então, assim, uma grande pergunta, mas assim, resumidamente, te apresentar um pouquinho, falar como é que a V-Volunteer atua, tá? E depois, assim, quais são os estágios, né? Como é que a gente está, onde é que a gente está agora nesse momento dessa catástrofe e o que vem logo depois. Um pouco isso, tá? Tá, perfeito. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite e poder contribuir, né, com toda essa comunidade com o tijolo e todas as empresas que fazem parte e poder não só explanar um pouco o nosso trabalho, mas também trazer, acho que, conhecimento, compartilhar isso, acho que é muito importante nesse momento. Sobre a VV, que a gente carinhosamente chama de VV, a V-Volunteer. Ela é uma plataforma para quem quer ajudar, né? Então, é uma plataforma humanitária privada e que ali você tem diferentes jornadas para a sociedade civil, para pessoas como nós que querem ajudar e não sabem como. Isso aconteceu muito aqui no Rio Grande do Sul. A gente recebia muita mensagem: estou me sentindo inútil em casa, eu preciso fazer alguma coisa. A gente estava até conversando sobre isso. Antes, eu vou ficar em casa, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu faço? Só que muitas vezes as pessoas não sabem como fazer, nem por onde começar, ou tem medo. Né? Eu falo, gente, ou para onde doar, né? Não confio em doar, ou vou estar doando uma coisa errada, como é que eu faço? Então, a VV se propõe a trazer essa solução para a sociedade civil. Né? Então, aqui tem os cursos, as formações, a gente tem a comunidade, mais de 25 mil pessoas hoje assinam e fazem parte da VV, pessoas que querem saber mais sobre o mundo humanitário, como ajudar, empresas que querem entender como se posicionar como ator humanitário, que isso é muito importante. Uma empresa privada pode ser um ator humanitário, tem um papel fundamental numa fase estruturante, que é o que eu vou trazer aqui depois para vocês. Tem a parte das ações, as partes de doação. Então, é uma grande jornada ali que as pessoas podem entrar na plataforma e na comunidade entendendo como elas podem ser atuantes. Eu acho que, no fundo, também, todos nós carregamos empatia, solidariedade, né, compaixão com o próximo. Então, isso é o papel ali da VV acima de tudo. E como você falou, a gente tem operação em diferentes países. Já passamos por diferentes desastres. Né? Então, terremotos, enchentes como essas, chuvas... E desde Marrocos, por exemplo, o Haiti é um país que a gente está, que é extremamente pobre, enfim, o pior IDH da América, né, o país mais pobre da América há mais de 100 anos. E o que a gente viu aqui, o que a gente viveu, né, nas últimas semanas, e eu, por acaso, moro aqui, né, então, além de ter uma base aqui, nós todos passamos por isso, de certa forma, é muito semelhante ao que a gente vê em outros desastres no mundo. Tem uma fase do pico, que a gente chama a fase emergencial, e agora a gente entra numa fase estruturante.
fase emergencial aguda do pico, onde você tem que ter agilidade na resposta, você tem que mais risco de vida ali, então você tem que estar focado em resgate, salvar vidas, abrigamento, como é que a gente vai fazer isso? E aí numa segunda etapa a gente chama da fase estruturante, que é uma etapa mais custosa, mais longa e que infelizmente muitas vezes a gente não consegue tanta ajuda. Por quê? Porque sai da mídia. Perde o foco, aí eu não estou mais recebendo mensagens, estou me sentindo inútil em casa, por exemplo. Tá todo mundo trabalhando de volta. Exatamente. E aí você perde a força do voluntariado, porque também as pessoas têm suas vidas, elas retomam, isso faz parte, mas você já não tem mais tanto aquela sensibilização naquele momento. E isso para a tragédia, para quem vivenciou aquilo, para quem foi afetado diretamente, é muito duro. Porque o trauma começa a se instalar em profundidade ali. Né? E aí você perde a força, as organizações perdem o recurso financeiro e humano para poder atuar, trabalhar. Então, assim, a gente está começando essa fase agora aqui. Porque, querendo ou não, por mais que se iniciou ali final de abril, pico início de maio, a gente teve sucesso. Até 10 dias atrás, de novo, quer dizer, essa segunda-feira começou de novo a água entrando na Zona Sul e no Cais, né? Então, assim, parece que a gente está vivendo isso constantemente, na realidade, uma fase emergencial e, em paralelo, a fase estruturante, que aí é uma fase de mais médio e longo prazo em que a gente pega mais as questões macros, não só de reconstrução, né? Mas educação, como é que a gente trabalha o trauma e a profundidade das pessoas, como é que a gente ampara essas pessoas, enfim, é um pouco isso. Mas isso é muito similar. Uma coisa importante de ressaltar aqui, que isso é no mundo todo, tem um estudo que trabalha isso, que mostra isso, que até 70% dos primeiros resgates e ajudas são feitas por pessoas como nós. Até 70%. Não é por bombeiro, por defesa civil, por resgatistas. Isso é até 70%, pode ser menos, pode ser até 70%, ou seja, a gente tem que se preparar para ajudar. Porque nós somos... Por que é feito por civis? Porque são as pessoas que estão ali do lado, que foram também afetadas, mas saíram, sobreviveram e começam a ajudar. Porque até ter o tempo do bombeiro se deslocar, da defesa civil, um SAMU, por exemplo, se deslocar, é o tempo de você ligar, acionar e eles se deslocarem. É natural demorar um pouco. E aí, enquanto não chega, quem começa a fazer? Civil. Tem até uma imagem que eu boto nas minhas palestras, que é uma cena do terremoto de 4 civis tirando um corpo dos escombros. Não tem bombeiro, não tem ninguém ali. É civil fazendo. Porque isso acontece, é natural. E a gente se levanta e faz. E aqui a gente passou por muitas cenas assim. Mas isso é no mundo todo, isso é natural, isso ocorre em situações de desastre. Mas eu ia te perguntar isso, em relação ao que tu viste, né, e presenciasse aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento agora, a gente percebeu uma presteza muito grande, né, da sociedade civil em rapidamente se colocar à disposição e ajudar num número enorme, né, muita gente querendo fazer isso. De certa forma isso nos chamou a atenção talvez como um ponto positivo, né, de enxergar toda essa empatia e compaixão de certa forma da população, né? Tu vê isso assim, é algo que foi comparável ao que vocês já viram em outros locais? Foi mais nítido aqui ou foi menos nítido, enfim? Eu acho que tem duas coisas. Sim, acontece muito. Existe essa empatia, essa solidariedade e essa vontade de fazer algo. Então, isso a gente vê em outros locais. É natural isso. Só que eu acho que tem uma coisa que é muito diferenciada aqui no Rio Grande do Sul. E eu falo como carioca isso, porque eu vivenciei, a gente emitiu resposta para Petrópolis. E eu vivenciei. Petrópolis, inclusive, meus pais estavam lá, a gente tem casa lá, eles estavam lá na hora. Minha sócia mora lá. Foi dramática a situação. Mas existe um senso de orgulho de pátria do gaúcho muito forte com o próprio Rio Grande do Sul, né? Eu falo isso. Se tocar o hino do Rio agora, eu não sei que é o hino do Rio de Janeiro. Se tocarem o hino do Rio Grande do Sul, vocês sabem? E isso é muito importante para a reconstrução. E isso é muito importante para se manter firme, para ter um levante ainda mais das pessoas quererem ajudar, porque o senso de comunidade, de modo geral, é isso que faz a coisa acontecer e, de fato, ser rápido e você se mover. É o meu, é o próximo, é o nosso. Vambora, porque é isso, a gente vai, né? A gente até falou, é o tal do Dali, que todo mundo fala, vambora, vamos junto. Isso é muito bonito. Isso, eu acho que é uma coisa... Eu até me arrepio em falar, porque eu tenho um filho gaúcho, eu fico muito orgulhosa dele ser gaúcho e estar aqui hoje, vivenciar e aprender isso com vocês, sabe? O orgulho à bandeira, o orgulho ao hino de vocês. Isso é um grande diferencial em desastres. Vocês não têm. Pois é. É verdade. É meia gaúcha. Mari, vamos lá. Uma das coisas que
que a gente vê, assim, até estudando lá o caso do Katrina, lá, enfim. Sim. E lá teve muito problema, pelo que eu li, que é essa coordenação entre ente público e sociedade civil, né? E até as empresas privadas que queriam ajudar também. E eles ficaram batendo muito cabeça lá em termos de quem que é o responsável pelo quê, né? Em termos de governo federal, estadual e municipal. Então, teve muito tempo até haver uma governança coordenada, né? E talvez isso passe até por um desenho de um plano que não tinha sido feito, né? E como é que a gente consegue aproveitar, né, a vontade da iniciativa privada de ajudar, mas também cuidando para que ela não atrapalhe. Porque houve quando eu visitei alguns abrigos logo no início, o pessoal estava dispensando voluntários. Foi aquela coisa, eu quero sair de casa, quero ajudar, e não tinha nem como coordenar essa turma toda, né? Então, como é que, assim, de que forma a gente consegue, e aí acho que conecta um pouquinho com o que vocês fazem de preparar o voluntariado. A gente estava conversando, podia ser uma cadeira dentro do colégio, né, da gente ter essa educação preventiva, né? E aí você até comentou comigo aquele dia no Caldeira, lá que a gente se encontrou, por exemplo, no caso da Ilha da Pintada, lá, né, das ilhas de Porto Alegre, né? Não tem como tirar aquelas pessoas de lá, mas elas vão voltar, elas moram lá, tem um amor pelo lugar onde elas moram, mas como é que a gente previne, né? Você falou, dá para criar um plano de resgate, né, programado, né, de onde leva essas pessoas, como é que retira elas de lá. Então, 2 pontos, assim, falar da coordenação pública e privada, e desses planos de contingência, de como é que a gente consegue preparar isso melhor, entender um pouquinho, assim, isso, como é que vocês atuam nisso aí. Primeiro, a questão da coordenação. Isso é complexo em qualquer país, em qualquer desastre mesmo. Quebra-cabeça no início, né? De fato, não tem jeito. Quando você está no pico ali da crise, até o governo também entender, né? O público entender, as empresas, todo mundo se mobilizar, as agências humanitárias se mobilizarem. Né? Enfim, agora a gente já tem o Acnur aqui, Unicef, Médicos Sem Fronteiras. Então, até as agências se mobilizarem, entender, tem um tempo disso. E por isso aí volta uma ligada à outra, que faz todo sentido as 2 perguntas ao mesmo tempo. Se a gente tem uma sociedade civil mais preparada, entendendo como fazer isso, ela ajuda o Estado, ela ajuda as agências que vão vir e ajuda as empresas que querem fazer. Então ela é fundamental. Vocês chegaram aí no gasômetro, na zona de resgate, não sei se vocês viram, lá naturalmente se formou o que a gente chama um corredor humanitário. As pessoas chegavam, aí tem a triagem, a gente ajudou inclusive a construir a sala vermelha ali com os médicos, a doutora Thaís e Juliana, que começaram a coordenar aquilo ali brilhantemente, fizeram toda a sala vermelha para casos mais graves chegando, depois se montou o hospital de campanha veterinário. Isso foi indo naturalmente, né? Porque você tem um senso ali de coordenação. E aí existem lideranças que vão indo, que são voluntários, que naturalmente se destacam e falam, não, e as pessoas vão entender, essa pessoa sabe alguma coisa. Se você pega esses voluntários, eles já tinham, se você conversasse com grande parte deles, eles já tinham uma experiência prévia em alguma coisa, entendeu? Porque eles sabem que isso vai acontecer, né? Eles sabem que vai precisar de uma coordenação até chegar a Forças Armadas, que é um ator humanitário também, que ajuda muitas vezes. Então, isso é normal. A gente chegou pegando esse gancho num dos abrigos, bem no início, 2º dia, eu acho, para doar roupa, mas quem é que está coordenando isso aqui? Onde é que eu deixo a roupa? E era um caos, assim, não era um ali que se formou na Ipiranga, ali, assim, no local ali. E não tem, parece que não tem uma hierarquia, não tem alguém que está coordenando, tudo vai se formando organicamente, isso aqui é maluco, né? Mas isso tem um problema também, que aí que vale a questão da educação, ensinar isso dentro das escolas, ou enfim, a gente na Viveu muito nessa tecla. Quando a gente faz as nossas formações, a gente fala muito da jornada do herói. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nessa hora entra muito em campo o ego e a vaidade. A pessoa que fala, eu cheguei aqui primeiro porque é isso, eu sei o que eu tô falando, é muito complicado isso. Quando é uma pessoa treinada, ela não vai dessa forma, é diferente. Porque a gente fala assim, você não é herói, não é isso, você não tá aqui por isso. É porque você quer ser o herói, o protagonista. Não. Então, assim, por isso que tem que ser ensinado, por isso que tem que ser falado, tem que ser trabalhado, entra até no psicológico da pessoa, na pessoa conseguir ter a inteligência emocional para lidar com aquilo, porque não é difícil. Eu vi muita gente literalmente ali não conseguindo raciocinar na hora. Ela olhava para a pessoa que estava na frente dela, que era amigo dela, ela não reconhecia. Então, assim, será que eu tenho preparo para poder estar lá? É o que eu sempre falo. Você quer ajudar? Você está preparada para ver aquilo? Você está preparada para ver a morte? Para sentir o cheiro da morte? Porque tem cheiro. Tragédia tem cheiro.
Você está preparada para isso? Para ir a campo e vivenciar aquilo? Porque, ok, eu quero ajudar. Você quer ajudar pelo seu ego, pela sua jornada, ou porque você pode e é capaz de fazer? Então a gente tem que saber, eu, por exemplo, uma coisa minha, uma fraqueza minha, a gente tem que se conhecer. Eu não consigo lidar com animal. Eu fico muito mal com a questão do animal. Então, eu não fui em barco resgatar animal. O cavalo lá do Nossa, quando ele mexeu, eu não conseguia ver aquela imagem do cavalo. Eu não via a imagem do cavalo. Eu tirava. Principalmente no Instagram, vai aparecendo aquelas coisas, eu tirava. Eu não quero ver isso aqui, eu bloqueava tudo. Então, assim, eu falei, isso aqui mexe com o meu emocional. Isso aqui eu sei que eu não tenho capaz. Então, vamos botar quem sabe fazer. Então, o simples fato de você se conhecer, entender os seus limites, já é um baita avanço. Só que você tem que ensinar isso para as pessoas. A gente tem que falar isso para elas. A gente tem que entender que, às vezes, a ajuda ela vai ser mais efetiva de fora. Na comunidade da VV, como eu falei para vocês, teve um caso muito bonito. Chegou até nós um caso de xenofobia dentro de um abrigo aqui em Porto Alegre. Né? A gente tem uma comunidade muito forte de haitianos, venezuelanos, senegaleses e tal. E a gente trabalha, especialmente com o CIBAI, que é o centro aqui que tem de imigrantes maravilhoso, junto com o IEM, o Acnur e tudo mais. Chegou um caso de xenofobia. Falei, gente, como é que a gente vai tratar isso? Meninos que estavam no Rio de Janeiro, Santa Catarina e uma aqui no Rio Grande do Sul, por telefone, nos ajudaram a chegar até a prefeitura para a gente identificar esse caso e tomar alguma posição. Elas ajudaram sem precisar vir para cá. Entende? Isso é uma baita ajuda, mas elas foram capacitadas, passaram por formação, elas sabem disso que quer. Ela, nossa, eu queria muito, e claro que você quer. Mas como é que você ajuda de fora também? Então, esse senso de conhecer que é fundamental as pessoas entenderem. Porque não é para travar a sociedade civil, ao contrário, vamos fazer, mas vamos saber fazer. Porque qualquer ajuda não é ajuda. É o que a gente sempre fala. E a gente tem que saber como ajudar. E saber ajudar passa por saber seus limites, saber o que você é capaz de fazer. Né? Nós concentramos, por exemplo, a maior parte da nossa ajuda na ajuda estruturante. Emergencial é 30% do nosso esforço. Porque o emergencial, que é mais resgate, é aquela que a gente está falando. O próprio Léo, Fará, dá uns. Deixa para resgatista, deixa para quem sabe fazer. Eu vou atrapalhar. Que isso é um imperativo humanitário. Do no harm. Acima de tudo, não causar danos, não prejudicar. Se eu tô indo lá e eu vou prejudicar a ação, eu não vou. Eu falo, eu comunico, né? Hoje a gente tem rede social, a gente tem a potência que é isso. Mas então não vai. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Mobilizar as pessoas para entender esse papel. Porque eu ouvi o próprio Léo falando isso, né? De que às vezes tu tem uma pessoa que quer ser voluntário, o cara se desloca da cidade dele, vai, né, para o local onde houve o evento e chega lá, acaba... Enfim, o cara não tem comida, não trouxe combustível, não tem onde ficar, ocupa hotel... Daqui a pouco não sabe fazer, se machuca, né? Ele se torna um problema. É claro. Se torna um problema. O Léo, a gente trabalhou junto em Petrópolis, que são grandes parceiros nossos. Petrópolis, gente, no Rio 2022, a gente não conseguia circular. Porque existe uma coisa chamada turismo de tragédia. Ah, sim. A gente não conseguia circular. Porque eram pessoas que botavam uma mala de roupa dentro do porta-malas, 3 pessoas no carro. Não estou trazendo ajuda, estou trazendo roupa. Não, peraí. A gente não precisa mais de roupa. Toneladas de roupas foram incineradas em Petrópolis. Incineradas. E a gente não precisa mais. E você está vindo aqui de fato para ajudar ou não? Algumas até vão na boa vontade, outras não. Elas querem ver, a curiosidade, aquela coisa, sabe? Mas e aí? E aproveitando assim o gancho que tu trouxe, esse tema da educação, a gente está falando aqui de essa questão de coordenação, né, entre os diversos stakeholders aí que estão envolvidos. Não é uma questão só pública, não é uma questão também que envolve a iniciativa privada e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho uma crença muito forte, minha particular, de que a gente hoje, pelo menos no Brasil, não tem maturidade cognitiva, emocional e ética das lideranças que estão em posição de tomar as atitudes que deveriam ser tomadas nesse momento. Nestes momentos de crise assim, e daqui para frente falando em crise climática e policrise, enfim. Né? E isso, no meu entendimento, passa muito também por uma questão de amadurecimento, né, do próprio ego da pessoa, né, e passa pela questão de autoconhecimento, que tu falaste e tal. Então, entra nessa questão de educação. E isso eu queria te ouvir um pouquinho a tua opinião a respeito. Eu não sei se vocês fazem alguma ação nesse sentido também de educação dentro da V Volunteers.
Sim, total. E a gente, inclusive, faz capacitações gratuitas, né? Já foram mais de 5.000 pessoas nessas últimas 4 semanas que se inscreveram, passaram por nós para fazer essa capacitação do voluntariado responsável, consciente e como ajudar de forma efetiva e não atrapalhar. Isso é a nossa missão, inclusive, propósito de vida, né? Porque... E eu falo isso como educadora também, que eu dou aula aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o meu lado, professora, educadora ali nesse momento, fala muito alto, porque a gente precisa fazer isso. Então, a gente coloca à disposição vários cursos, né, gravados, inclusive, alguns gratuitos, e essas capacitações que a gente vai fazendo sempre ao vivo, até para ter uma interação, uma troca e conhecimento ali das pessoas para isso. O sonho, eu acho que, se a gente pudesse falar isso, é o que a gente estava falando antes. É que essa cultura do voluntariado responsável, consciente, já fosse trabalhado na escola. Né? Desde cedo. Desde cedo. Eu acho que isso é formar um ser humano. Passa pela formação de um ser humano. Principalmente aquelas pessoas que todos nós aqui fazemos parte, que é um recorte de privilégio. Eu tenho tudo e não vou fazer nada. Assim, os lugares que a gente já foi, que eu já fui em mais de 30 países que eu ia viver, Haiti, Etiópia, você abrir a torneira e cair água é um privilégio. E as pessoas não têm noção disso. Exato. E não precisa ir longe, porque isso acontece no sertão. E exemplos de educação desse tipo já existem em países mais desenvolvidos, né? Total. É uma questão de ser copiado. Total. E, inclusive, assim, como até uma forma de... Se você não entra, por exemplo, em faculdades nos Estados Unidos que exigem que você tenha experiência como voluntário. Como é que vocês estão agora atuando nesse momento aqui, né? Porque, enfim, daquele dia lá a gente estava com a questão da limpeza, né? Um dos pontos que está acontecendo. Os abrigos vocês também têm. Como é que vocês lidam com isso? Assim, eu queria ouvir um pouquinho a vivência de abrigo, porque dizem que é um problema, pode tornar um problema, né? Inclusive, como é que a gente lida com as pessoas dos abrigos que muitas vezes também têm condições de serem voluntários, mas estão ali, né, numa posição de não, eu estou no abrigo, não posso fazer nada. Como é que tu lida também preparando essa turma para aos poucos ir se ressocializando, né, por mais difícil que seja a situação de cada um, né, e como é que vocês atuam dentro desses abrigos? Queria ouvir um pouquinho assim de ti, já numa sequência, de novo, né, benchmark lá do Katrina, onde lá, não sei quantos anos fazem já, mas a cidade ainda não recuperou o seu potencial econômico, né, e, inclusive teve muita evasão, enfim, a gente estava falando aqui também de criminalidade. As consequências, hoje a gente não tem nem como mensurar as perdas que a gente teve, quem dirá as consequências, mas elas passam até por um empobrecimento da sociedade em geral, evasão de pessoas, o Estado com problemas, né, vai ter menos arrecadação, problemas habitacionais que a gente vai ter milhares de pessoas que perderam suas casas, empresas que não vão conseguir se reabilitar, porque já vinham de uma pandemia. Então, assim, vamos lá, falar um pouquinho de abrigos, né, e falar um pouquinho de médio ou longo prazo, como é que, assim, vocês estão enxergando isso, se é que vocês já conseguem ver um pouquinho na frente. Não, Porto Alegre vai ter problema com isso, né? Um pouquinho isso, assim. Abrigo. Isso acontece também em situação quando a gente fala de refugiados, né? Porque a gente está falando aqui de refugiados do clima. Isso é um nome mais midiático, né? Mas que a gente chama de deslocados do clima. E a sigla em inglês é IDP, Internally Displaced Persons. E a gente está falando de refugiados e deslocados internos por conta de um evento extremo climático. É natural a gente ter a necessidade de abrigar pessoas. Naturalmente, vão acontecer abrigos privados, digamos assim, que não foram coordenados por prefeitura, por governo, nem foi o governo que abriu. Como, por exemplo, a FISVEC, da Associação de Editores, que a gente ajudou a coordenar na zona sul da cidade. Isso é normal. A gente tem operação na Ucrânia, na fronteira com a Polônia, que tem vários abrigos que foram iniciados lá por costureiras, por exemplo, por pessoas que tinham empresa, um prédio, botavam as pessoas ali dentro. Isso sempre ocorre. Isso é muito positivo, porque que bom que as pessoas estão fazendo isso. Só que existem regras para abrigo, né? Você tem que ter, por exemplo, uma rota de evacuação em caso de incêndio. Você tem que ter separação feminino-masculino, um voluntário no feminino, no banheiro, uma voluntária mulher no banheiro feminino, um homem no banheiro masculino, para não acontecer nada. Você tem que botar as famílias juntos, e os que chegarem, os solteiros e solteiras, separar homem de mulher. Tem várias regras para isso, que também quem começa não sabe. Então, às vezes, o abrigo passa a passar por problemas, não da maldade da pessoa que iniciou, mas por desconhecimento.
E aí tem o nosso trabalho também. Então a gente fez junto com o governo do estado, o governo federal, as agências da ONU, só uma cartilha para regras de abrigamento, de abrigos, para ajudar nessas situações. Isso é público, eu até posso passar para vocês depois, se quiserem botar o pessoal para fazer o download, é bem legal. A gente fez isso junto com o governo, esse cluster que a gente chama cluster humanitário, e com as agências humanitárias internacionais da ONU. Então, um ponto para abrigos é ter sempre isso, essas cartilhas disponíveis, a gente formar as pessoas, etc. Vão ter os abrigos permanentes, que vão permanecer, porque São Leopoldo já tem mais de 600 pessoas, vão ter essas cidades temporárias, né, que eles estão chamando, que é uma coisa que é o governo que está organizando isso, tem junto a ajuda do Acnur com as carpas, que eles chamam, que são as tendas que chegaram, que é o que tem lá na Operação Acolhida, onde a gente também já emitiu resposta, que é aqui em Roraima. Mas aí você tem que ter uma coordenação entre a agência e o público para poder, de fato, fazer isso e botar ali quem sabe fazer. Depois de um momento. Num primeiro momento é aquilo, é toque de cara, né? Não tem jeito. Você vai, você faz. Aí você vai vendo, só que aí depois de um tempo você começa a ter os problemas, aí é bom você fazer parceria, colaboração, né? Com quem sabe fazer, você trazer. Por isso as agências são tão importantes, plataformas como a VV, como outras organizações são importantes para isso. E a outra pergunta... como é que assim a gente vai... Quais são as problemáticas, Katrina. O que vai acontecer, assim, a gente deve enxergar de consequências. Eu estou fazendo bastante essa comparação com Katrina também, né? Então, assim, o Katrina atingiu 3 estados, mas o que mais foi afetado foi Louisiana. E em Louisiana, eles tiveram ali mais de 400 mil deslocados. A gente está falando no estado do Rio Grande do Sul, mais de 600 mil. Então, assim, em números de deslocados aqui foi maior. Eles fizeram um plano de reconstrução que durou ali cerca de 10 anos, que ainda nem se construiu, 125 bilhões de dólares. Investimento muito maior. Muito maior, né? E aí eu fico o ponto de interrogação, o que vai ser aqui? Isso sabendo que foi 90% do estado afetado. Claro que outras cidades mais, outras menos, né? E a gente está falando de microcidades. Tem cidades como Santa Teresa que tem 1.500 habitantes, por exemplo, né? São muito pequenas nesse sentido. Então, mas é importante ter essa comparação. O que foi muito forte no Katrina, e tem um livro que se chama Children of Katrina, de uma socióloga chamada Alice Fothergill. Vale muito a pena, porque ela pega muito esse impacto profundo que tem, que eu também gosto de ver e olhar, que são para os jovens. E que a gente já vem de uma pancada de pandemia. E essa disparidade, ela é muito forte. O que aconteceu? Mais de 50% dos jovens e crianças tiveram alguma questão psicológica que em algum momento aquilo atrapalhou a vida deles. E entre 25% a 30% tiveram problemas ali, sim, profundos. Não conseguir emprego, não conseguir terminar estudos. 25% a 30% é muita coisa. É muita coisa. E aí ela separa no livro dela em 3 categorias. Os jovens e crianças que tiveram essa queda, né, que enfim, nitidamente não conseguiu estudar, não consegue emprego por conta do Katrina. Outros que foi uma vida instável, consegue se estabilizar, cai. E os outros que, ao contrário, até se prosperaram, até com a questão de resiliência. A maioria do que se prosperaram, eu acho que vocês já devem ter resposta para isso, foram pessoas que têm acesso à educação. Então, assim, a gente está falando hoje de mais de 1.060 escolas paradas no estado. As particulares já voltaram. Sim. E isso é um problema. Né? Uma turma que já passou por pandemia, que já perdeu tempo de estudo. E o que aconteceu? São 2 traumas. Né? São 2 traumas. E o que aconteceu? Hoje, Louisiana está sempre entre os top 5 estados com as piores taxas de desemprego de educação dos Estados Unidos. O que a gente pode fazer para nem me fala, por favor. É isso, né? Mas é importante a gente olhar e entender o que a gente vai fazer junto. E aí vem a coordenação e a colaboração. A gente tem que falar primeiro, segundo, terceiro setor, dialogar junto 2,5 de negócios de impacto social, que pode fazer as startups de impacto social. Eu me coloco, VV, enquanto isso, com solução que a gente tem. O que a gente pode fazer junto à colaboração ali? Em coordenação. Assusta esses dados, mas é importante a gente saber que tem. Inclusive aprender, vamos escutar eles, vamos falar com eles, sabe? Com quem já passou por isso. Exato. O que poderia ser feito, o que foi feito, enfim, né? Exato. E replicar aqui. Mas o cenário não é positivo. Não, sem dúvida. O ponto é o que a gente pode, com os aprendizados, principalmente, aplicar e mobilizar dentro do possível. Acho que esse nosso bate-papo é para isso, né? Para as pessoas olharem e, de alguma forma, aprenderem e ajudarem, né? A gente tentar mudar. Porque se a gente olhar, sempre fala, tem um lado, qualquer crise
geram sempre problemas, mas Sim. também dão uma sacudida na sociedade e Tá. também geram oportunidades. Às vezes, coisas a gente começar do zero, a gente começa diferente, né? Sem dúvida. Então, a gente até estava falando, o pessoal tem que voltar aos poucos a ter a sua vida também, né? Porque no início as pessoas têm até, se sentem mal por estar consumindo, né? Ou tá, sei lá, tô indo no shopping comprar uma coisa, me sinto mal porque eu deveria estar ajudando uma pessoa, tô aqui gastando. Só que a economia tem que andar. Girar. As pessoas, senão é pior ainda, tu vai tirar o emprego, vai quebrar a loja lá do shopping, enfim, tudo é um ciclo só que isso acaba ficando na cabeça, não é assim, agora, Mari, vai amanhã lá comprar, não é assim, entendeu? A gente está com essa situação no nosso dia a dia, mas eu acho que, enfim, a ideia é a gente tentar de alguma forma, baseado no que vocês vivem, assim, e até queria aproveitar o gancho, assim, e já aproveitar para fazer um pouquinho de falar um pouquinho da Vir Volunteiro, que eu acho que achei muito legal. Antes a gente estava falando que vocês não são uma ONG, né? Vocês são, enfim, uma empresa baseada em educação, né, focada no voluntariado. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho assim exatamente o que vocês fazem, como é que vocês atuam, e o que vocês vão fazer para ajudar o Rio Grande do Sul a sair um pouco melhor do que os outros lugares, se a gente conseguir, né, ter esse diferencial da gente conseguir ser melhor nisso. Talvez com empresas como a de vocês é um caminho, né? Claro, sem dúvida. Eu vou pegar um gancho no que você falou, que eu acho que é muito importante que você trouxe. A gente precisa voltar à vida, sem dúvida, só que ao mesmo tempo a gente não consegue, porque a nossa cabeça tá nisso. E tem um papel fundamental das próprias empresas nisso, que aí vem a chance do que você falou de um recomeço com uma nova direção. Instalar dentro, as empresas liderarem o movimento do próprio voluntariado. Por exemplo, a Bloomberg, ela tem um incentivo dentro, que olha só, você pode pegar 5, 10 horas por semana para você fazer, não é no sábado e no domingo, é hora de trabalho. Se a sua jornada é de 8 horas por dia, você pode pegar 1 hora do seu dia, em 5 dias, 5 horas por semana que você pode ser voluntário. Se você vai fazer só na segunda-feira e você só vai vir metade do seu tempo, não tem problema. Essa hora é tua para você ser voluntário. Isso é uma forma muito bonita das empresas incentivarem e ajudar o colaborador a também fazer alguma coisa e não pirar ali. Né? Então, isso é um movimento que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, incentivar as organizações que estão aqui, as empresas que voltaram e estão trabalhando, a incentivarem seus colaboradores a fazer. Né? Isso vem com uma política de recursos humanos, gente e gestão. Então, assim, esse papel que as empresas podem revisitar e rever de gestão, isso é muito interessante. Eu acho que é uma boa oportunidade para incentivar isso, porque, de fato, mesmo o colaborador voltando, ele vai ficar com a cabeça em outro lugar e querendo ajudar, não tem jeito. E vai precisar de ajuda por um bom tempo. Então, a gente vai precisar de pessoa em campo, até porque, como a gente estava falando antes, o voluntário já está escasso. Antes era o contrário, não precisamos de voluntários aqui, agora a gente já tem essa dificuldade. E sobre o que a gente está fazendo, como eu falei, nós temos essa política de tanto com a parte de doação quanto do nosso trabalho, o recurso do tempo e o recurso financeiro, 30% até 30% dedicar ao emergencial, que é uma fase que já passou, essa fase aguda, e 70% ou mais, dependendo do desastre, e na fase estruturante, que é o que a gente vai começar agora. E aí a gente trabalha diferentes pilares. Como a educação é um foco muito grande para a gente, inclusive enquanto organização, né, o que a gente trabalha, nós iniciamos a ajuda à questão de enchentes no Rio Grande do Sul desde o ano passado. Em setembro de 2023, a gente focou em Mussum e nós reconstruímos com grandes empresas, parceiros, doação às pessoas físicas, uma escola. Então, assim, esse papel de pegar organizações, uma biblioteca pública, né, da cidade, a escola, é uma coisa que a gente foca muito, porque aquilo ali fica para todas as famílias. E muitas vezes, dependendo da escola onde ela está, ela é o lugar que abriga também. Né? Então, é uma forma de você investir num próximo passo nessa questão de abrigo, de acolhimento dessas pessoas que vão ter sido atingidas. Então, esse é o foco. A gente volta com esse foco, né, igual a gente já fez em setembro e vai continuar. Então, a gente está no Vale do Taquari fazendo isso. Também estações de tratamento de água e o envio de Starlinks para cidades. Porque você pegar uma cidade como Encantado, Roca Salles, Mussum, for 3 dias sem comunicação, não faz sentido. 3 dias sem comunicação, gente. Então, assim, não tem como. Então, isso é uma coisa que a gente já trabalhou e já tem o capital para poder levar isso, como a gente fala, dialoga com essas cidades e poder fornecer esse tipo de equipamento. Assim, por exemplo, para dizer que não tinha Mussum, tinha uma pessoa que era um morador com telefone via satélite. Por isso que conseguiram, era um morador, não é nem a prefeitura que tinha isso. Loucura.
né, para uma cidade que é sempre praticamente atingida, porque não foi a primeira vez que foi atingida. Então tem que ter isso. Outra questão que é muito forte que a gente vai fazer, que é formar pessoas em prevenção. Isso é muito importante, né? Tanto para lideranças comunitárias, do tipo lideranças comunitárias do Sarandi, pegar essas pessoas, como é que você emite uma resposta efetiva na hora de uma crise? O que você tem que pensar? Quais são as normas que você tem que estar na cabeça uma vez que começou aquilo, para você poder, de fato, se organizar de uma forma efetiva? Então, quanto mais lideranças comunitárias a gente formar, melhor elas vão poder atuar quando você tiver uma crise. Esse vai ser um papel muito forte ali da VV nessa parte de formação, né? E a parte de resgate é em parceria junto com alguns que a gente estava falando. Então, toda a parte macro dessas cidades do Vale do Taquari que a gente já atua. Porto Alegre também a formação de pessoas. A gente continua dando apoio para os abrigos. Então, amanhã mesmo já estou formando coordenadores de abrigos para como capacitar e ter e manter o voluntário, que isso vai ser muito importante. Então, isso é um outro papel nosso, junto com cartilhas que a gente está fazendo. O foco a gente faz em parceria com empresas. A gente está fazendo parte de um grupo chamado Horizontes, né? Uma iniciativa, tipo, tem Galápagos, tem a Lixa, a Rama Ambiental, que fazem parte disso. Então, junto disso, é trazer empresas, já tem mais de 30 empresas que aderiram, em fazer ali um programa em que essas empresas possam ter as ações de voluntário que a VV vai organizar e ter a doação recorrente para diferentes pilares de atuação nossos. E aí um deles é ajudar a pequenos e microempreendedores a se reerguer. Desde orientação para crédito, não pega isso aqui, porque você que já está entupido, às vezes as pessoas não conseguem nem pensar, você que já está assim, em dívida, como é que você vai poder trabalhar melhor? Isso é uma coisa que você consegue orientar à distância. E você consegue dar isso, né, de orientação. O Sebrae está se movimentando para isso, mas muitos a gente sabe que não serão contemplados pelo Sebrae. Então como é que a gente contempla esses outros? São trabalhadores, são pessoas que, nossa, perderam tudo de novo. Então são diferentes frentes que hoje a gente tem para continuar isso, e também a gente está ajudando em abrigos de animais, especialmente um de Viamão, que ali a gente está ajudando ele a ter uma construção melhor e junto com voluntários, porque isso foi uma causa muito forte. A mídia também, né, falou muito sobre isso, porque foram mais de 13 mil animais resgatados e a gente precisa ajudar nisso. Isso. Eu gostei muito do que tu trouxe agora, né, dessa questão de, primeiro, a V Volunteers não é uma ONG. Né? É uma empresa, é uma empresa privada, enfim, com fins, né, de lucrativos. Mas eu queria aproveitar isso, tu pode explicar e a gente tentar estender um pouco isso para ver assim, qual é o papel que a iniciativa privada pode ter. Né? E mesmo não só, porque as grandes empresas, a gente normalmente vê grandes programas, as empresas normalmente têm algum instituto, né? A exemplo aí da Natura, da Gerdau, enfim, Suzano, etc. e tal. Mas para as empresas de pequeno e médio porte, que também estão aqui, né? E talvez até para a população em geral, eu fico pensando muito assim, né? A gente fala muito em crise climática, mas crise climática não é uma coisa que a pessoa enxerga, assim, tá aqui a crise, porque a correlação, né, que a pessoa faz, né, não é direta, né? Eu não fiz isso agora e aí esquentou. Né? A pessoa vê, os verões estão ficando piores, está insuportável, o inverno não está mais se comportando como era. Você tem lá uma praia que daqui a pouco o mar está avançando, e eu lembro agora de Jurerê, por exemplo, há pouco tempo atrás eles fizeram um aterramento enorme lá porque não tinha mais praia, né, ali em Santa Catarina. Então, as pessoas normalmente não veem, né, uma relação direta assim, entre mudança climática e o que elas estão fazendo. E isso vale para as empresas também. Nem sempre as empresas enxergam o que elas podem fazer no sentido, né, de contribuir, né, para que esses efeitos sejam menos traumáticos aí, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho assim, o que tu tem, porque até na própria dimensão do ESG, agora que todas as empresas estão tendo que, né, estão se debruçando nisso, eu vejo muita iniciativa ligada à questão ambiental, mas mais do tipo, o que eu como grande corporação faço para evitar que o meu impacto, né, social, no meio ambiente, enfim, emissão de carbono, etc. e tal. Mas além disso, como tu falou, né, as empresas, eu posso abrir uma linha de voluntariado e eu vou estar ajudando as pessoas de outra forma, né, vou estar ajudando a sociedade de outra forma. Então eu queria
te ouvir um pouquinho sobre isso. A VV, como você falou, ela não é uma ONG, a gente é privada, né? E a gente se posiciona aí muito por conta de todas as nossas iniciativas e as inovações que a gente traz enquanto startup humanitária e de impacto social. Impacto, né? Exatamente, do impacto social, que é a nossa grande missão. Tanto é que todas as nossas ações, as nossas campanhas de doações, tudo que a gente faz, a gente tem nossos relatórios de impacto. Qualquer pessoa pode baixar ali e entender como é que é isso. E quando eu falo impacto, eu acho que é importante abrir essa fala aqui. Eu não estou falando assim, eu doei X mil reais, eu doei X toneladas. Isso é muito legal, são números que impressionam. Mas o impacto mesmo olha, aquela cesta básica que você deu para aquela família por aquele tempo fez ela conseguir economizar aquele dinheiro que possibilitou ela reerguer o negócio dela ou pagar a escola da filha dela. O impacto está ali. Não é necessariamente na cesta básica que você doou, que às vezes as pessoas só botam lá X toneladas de cesta básica. Mas todo mundo esquece depois de medir aquela ponta. A gente tem essa expertise em medir isso, e as empresas, isso inclusive é bom para o stakeholder das empresas que estão investindo nisso entender. Os acionistas, olha só o nosso impacto, esse é o nosso impacto na realidade. Não foram as toneladas doadas, que é muito legal, mas assim, o impacto é maior ainda mais profundo. Então as pessoas precisam entender isso, e passa pelas empresas começarem a entender isso também. Se eu estou me propondo a fazer isso, a me posicionar enquanto ator humanitário, e aí quando eu falo ator humanitário, é que a gente tem diferentes atores humanitários, agências humanitárias, da ONU, Cruz Vermelha, um ator humanitário, Forças Armadas, governo, e a empresa entender que ela é ator humanitário. Isso foi muito forte na pandemia, né? Muitas empresas começaram a perceber que elas podem fazer algo, porque tem expertise, né? E tem capital. Então, a expertise são pessoas trabalhando para aquilo. Então, quanto mais as empresas também se abrirem para isso e colocarem os seus colaboradores à disposição para pensarem juntos. Eu não sei se vocês sabem, mas há 20 anos atrás, a Ericsson, 15 colaboradores funcionários da Ericsson chegaram para C-Level e falaram, olha só, a gente tem isso aqui de lucro, a gente faz isso aqui. Por que a gente não vai fazer nada de resposta com o que a gente tem na mão e sabe fazer, que é a telecomunicação, que é a comunicação, que quando tem uma crise, é a primeira coisa que acaba. Sabe disso, né? Cidades que ficaram sem se comunicar. Esses caras levaram isso para cima, em cima bancou, claro que tem que ter, né, uma aprovação, criaram-se a Ericsson Response, que é uma agência humanitária da Ericsson. É o braço humanitário de uma empresa. Sensacional isso. Existe um termo na Europa chamado Part-Time Corporate Humanitarian, que é o corporativo, o executivo, que ele quer ser um humanitário, digamos assim, e ajudar. Pô, isso é um movimento lindo. Isso é uma coisa que as empresas têm que começar a fazer. E isso vai para o SG, especialmente para o S, que se fala muito no E e no G, mas o S é esquecido. Justo. O S não é campanha de agasalho no inverno, isso não é S, né? Que as pessoas confundem. O S é aí, é o que eu estou fazendo em profundidade. Eu acho que é essa provocação que eu acho que é interessante a gente trazer. Bacana, né? e botar para as empresas pensarem juntas. E que tem solução. E até o exemplo de vocês da V Volunteers é muito bacana, de mostrar que eu posso ter um negócio Claro! de impacto, é um negócio que dá resultado, Sim. né? Total. E é de impacto, né? Porque é um espaço meio inexplorado e extremamente necessário, né? Sem dúvida. É sem uma dúvida. empresa de educação com um propósito muito maior. Né? Acho que porque também acho que a gente depender só de doações também Não é sustentável. Dificulta Sustentável. muito o projeto. É. Maria, queria puxar um pouquinho o assado aqui para o nosso lado, né? O Tijolo, ele é uma comunidade de empresas no mercado imobiliário, né, e construção civil. E a gente até teve uma ação bem bacana aqui da Melnick, né, que é uma das empresas associadas, que pegou todo o seu maquinário e por 2 dias ela fez toda uma limpeza do 4º distrito aqui de Porto Alegre, que foi muito bacana. Fizeram antes e depois, não sei quantas toneladas de lixo, inclusive os arredores ali do local onde está o tijolo também e tal. O que tu enxerga para essa turma, assim, poder ajudar, talvez, não sei se tu já tem um case que possa conectar com eles, e talvez alguma oportunidade, porque a gente vai ter problemas habitacionais, como eu falei. Construção de casas, uma série de coisas que vão surgir aí. Tu acha que tem algum recado que a gente possa dar para eles nesse sentido de ajudas que eles podem fazer, né, nessa parte estruturante aí de retorno, e possibilidade de negócio, né? E esse negócio, o legal dele é porque ele pode ter resultado financeiro, não é feito para isso, Não. mas ele também vai ajudar daqui a pouco uma família a se restabelecer numa casa, né? E isso tudo, que eu acho que é super legal. Claro. Primeiro que é muito bacana ver isso, porque as empresas, elas podem colocar o seu core business
É ali que é isso que é importante. O que eu sei fazer, porque às vezes tem empresa que quer acabar ajudando, mas uma coisa que ela nem sabe. Não, pega o que você sabe fazer. Você sabe desenvolver a tecnologia? Então vamos desenvolver a tecnologia para achar os animais perdidos. Né? Tanta coisa que surgiu. E eu acho que nesse caso da construção que foi, assim, a gente está em Roca Salles agora, acabou de chegar a nossa equipe lá, assim, estava falando, né? Tem casa que sobrou uma escada, um degrau de uma escada para a entrada. É aquilo que sobrou da casa. Né? Então, e isso é muito custoso. Vocês sabem disso. Material de construção é muito caro. Então, o primeiro passo são as empresas entenderem, olha, eu consigo ajudar aqui nesse core business. Então, a gente, na construção da escola que a gente teve em Mussum, a Algaia Engenharia, por exemplo, a grande parceira nossa, ela foi fundamental para a construção. Eu conheço. Ela foi fundamental para a construção daquela história. Tanto ela que a Brasil Arquitetura também, com o projeto de arquitetos que botaram à disposição para trabalhar. Então, acho que é um pouco isso. Só que tem que ter, claro, um estudo prévio. E um foco. Acho que o mais importante aqui, quando a gente fala disso, é o foco. Que aí você consegue ter o impacto e mensurar o impacto que você teve. Fala, olha, conseguimos isso aqui como resultado. Então, o foco vai ser, casa, vamos ajudar, vamos pegar aqui quantas famílias que não foram abarcadas por projetos, projetos governamentais, né? E quem que a gente vai abraçar? O que a gente vai fazer? Não é casa o foco, é pegar estruturas que vão servir para a cidade, maiores. Ajudar na reconstrução de bibliotecas públicas, de escolas, enfim, centros esportivos que foram destruídos, que podem servir, inclusive, como abrigamento, ou, por exemplo, em construção mais edificadas, no sentido, olha, aqui a gente vai fazer para essa cidade o local onde, tem que ter um estudo para isso, claro, vier uma enchente ou qualquer coisa, aqui vai ser o local que a gente vai ter construído para as pessoas poderem se abrigar. Tem vários caminhos, né, na realidade, para isso. Mas acho que isso passa o grupo de empresas, seja ele na área da construção civil ou qualquer outra área, imobiliário, enfim, entender, olha, onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer atingir. Legal. E a atuação de vocês, assim, ela tem alguma conexão com o poder público? Como é que funciona essa troca? E a gente viu, assim, pela primeira vez, sem querer entrar em política e tudo mais, mas, assim, a prefeitura é muito próxima da sociedade. Eu tive uma reunião onde o DEMAI apresentou para os empresários, um grupo de empresários, o que tinha acontecido na cidade, como é que o DEMAI estava atuando, nos levaram até as casas de bombas para mostrar como é que eles estavam tentando resolver a questão para fazer funcionar. E aí depois os arrozeiros fizeram aquela ação super bacana, a gente estava junto com esse grupo aí tentando ajudar. Então, como é que é essa integração poder público, porque o poder público, nem a gente falou, os salvamentos 70% civis, né? Até 70%. Como é que o poder público atua com vocês nesse sentido? Como é que ele pode atuar de uma forma coordenada, porque sozinho é impossível, porque as pessoas sempre pensam assim, que o poder público é algo supremo, parece às vezes assim, não, para isso, aqui é a prefeitura, a gente começou a fazer uma ação pelo tijolo, que a gente chamou de Juntos pelo Quarto Distrito, que era justamente para pegar essa etapa do retorno e priorizar algo. Não, a gente viu que a limpeza era a primeira coisa, né? E aí as pessoas diziam, não, mas para aí, a limpeza a prefeitura vai resolver. Como é que a prefeitura vai limpar 5 bairros, né, que são sei lá quantas mil casas, né, no tempo que a gente quer fazer rápido? As pessoas querem voltar no dia que está seco, a pessoa quer estar na sua casa, começando a limpar. Então, um pouquinho assim do poder público, como é que vocês atuam e vocês enxergam isso assim? Assim, aí, enquanto posição, né, de organização humanitária social, a gente trabalha com 4 princípios: imparcialidade, neutralidade, independência e humanidade. Então, quando a gente fala em independência, é que a gente não tem questões partidárias. No entanto, você tem que dialogar com o poder público. Né? Até porque numa resposta, num país, se para isso tivesse sido atingido, o ator humanitário, o governo, ele é soberano. Né? Ele fala, eu quero ajuda, não quero ajuda, não vou deixar você fazer isso aqui, não tem que fazer. Mas a gente está numa democracia no Brasil, então isso é mais tranquilo, né, de se organizar e dialogar. Então, assim, o diálogo ele tem que existir. E eu acho que isso é uma grande oportunidade para alinhar melhor a conversa, a coordenação com o primeiro setor, segundo e terceiro setor. É importante isso, essa abertura de diálogo e um aprender com o outro. Né? Olha, o que a iniciativa privada pode trazer, o que o terceiro setor tem um papel fundamental, as OS6, as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental, porque elas chegam ali no beneficiário, nas pessoas em vulnerabilidade, que às vezes nem o Estado consegue entrar. Então, isso é muito importante. Só que tem que ter essa abertura. Eu acho que é o que você falou, já está tendo essa abertura importante.
Então, nós, junto que eu trouxe aqui o exemplo, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente trabalha nessa parte de formação, né? A importância da sociedade civil de formação do voluntariado. Esse é um papel nosso que a gente dialoga e fala, não, vamos fazer junto, claro. Né? Porque a gente está aqui com um propósito único, que é todo mundo sair melhor disso, e se tiver uma próxima, a gente está melhor preparado. Então, eu acho que tem que ser falado e tem que ser dialogado, tem que ter essa abertura. E não fugir dela, porque não tem como fugir dela, ao contrário, senão vai estar dando conflito. Tem que, Até para não fazer as mesmas coisas, né? Quando a gente faz esse trabalho, a gente preocupa, mas onde que a prefeitura vai começar? Para a gente não fazer, ajudar, somar e não criar, enfim. Legal. Não, eu queria, para fechar, assim, só de curiosidade, assim, saber de onde que surgiu o nome V Volunteers, o que é V Volunteers, né? E voluntariado é uma coisa que eu lembro que há muitos anos já se fala, né? Tem outras organizações aqui em Porto Alegre que já trouxeram esse tema no passado, enfim. Como é que tu vê hoje essa questão do voluntariado? As pessoas, em especial as gerações que estão chegando aí agora, né? Elas estão mais predispostas ao voluntariado? O V vem de vocação, porque na realidade o voluntariado é tudo. É vocação, é família, é comunidade, né? Mas é um pouco disso, tanto é que a gente chama de VV. E também foi todo um reposicionamento da VV, que a gente nasceu, na realidade, há 10 anos atrás. Então, o nosso modelo era um pouco diferente há 10 anos atrás. A gente só fazia as ações. Pivotamos total. Exatamente isso. A gente foi acelerado pelo BNDES em 2019, logo antes da pandemia. E aí a gente pivotou. E aí, claro, veio rodada de investimento, veio tudo isso que a gente tem os grandes mentores na VV, que eu sou muito grata, o Edson Riguanati da Estela, Roberto Mesquita, o Edson, nosso grande mentor investidor, e eu sou muito grata, Francisco Paulino, Arthur Farm, da Estela, não? Não, por ele na física. Na física. E Daniela Callas, Roberta Abdanur, enfim, a Gabriela Chu, aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem investidora aqui do Rio Grande também, do Sul. E aí a gente foi remodelando o modelo, até para ter um modelo de escala. Né? Porque é isso que no final, com escala, a gente tem maior impacto. Né? Então teve toda uma pivotagem, rebranding disso, porque era outra coisa. Então a gente foi indo e vamos manter o V, que era vacations e tal, fazendo de vocação. Né? Porque na verdade, voluntariado é tudo isso. E sobre a questão dessa nova geração, e eu digo isso pela própria VV, a gente atrai muitos jovens. Eu quero trabalhar com vocês. Eu posso começar como voluntário, não tem problema, eu quero trabalhar com vocês, eu faço propósito, isso. Né? Exato, tem o propósito. E isso é muito forte do jovem, independente da geração, né? Acho que do jovem é um pouco isso, mas de fato dessa geração você tem um nível talvez maior de consciência, sabe? E tá crescendo a cultura do voluntariado no Brasil. Só que a gente precisa aumentar isso, porque se a gente se compara com outras nações, ainda é muito tímido no Brasil. Muito tímido. Então, a gente precisa aumentar. Saiu um estudo recente, que eu nem gosto de citar muito esse número, que ele declara que mais de 50% da população brasileira declarou que faz trabalho voluntário. Só que eles colocaram no mesmo trabalho voluntário doação de dinheiro. Mas não é, né? Trabalho voluntário é a hora trabalhada. Sim. O dinheiro é outra coisa, que é importantíssimo, mas não é o... Eu vou te dizer uma coisa assim, sensação de... Antes desse evento eu via muito pouco. Assim, quando uma pessoa te dizia, eu faço um trabalho voluntário, eu ajudo, chamava atenção, assim, poxa, que legal. Até nas empresas, assim, que a gente lida e tal, era muito raro tu ouvir alguém falar, e eu acho que bate com esse número aí. Agora, depois dessa tragédia, talvez a população, sei lá quantos % deve ter feito algum trabalho. No Rio Grande do Sul vai ser assim, ó. Deve ter voado agora, né? E as com pessoas certeza. Descobriram uma vocação para isso, porque quando tu faz, é tão gratificante. Que é impressionante como contagia. Então, eu acho que é legal, às vezes, trazer a pessoa para esse mundo. Né? Muito. Isso é importante. Eu falo que é uma via de mão dupla. Você dá, mas você recebe muito mais em troca. Isso é muito importante. Né? Porque assim, a gente quando fala no voluntariado, às vezes fala mais da questão da ação mesmo, né? Eu vou lá e vou fazer tal coisa. Isso eu chamo muito, isso é a terceira pessoa, né? Sistemas, ação, mexer. Mas isso tem um impacto na primeira pessoa, que é no indivíduo, né? De desenvolver a questão
enfim, da própria consciência, da empatia, e o retorno que ele tem, que é um retorno pessoal, né? Um retorno que te traz felicidade. Né? Não, sem dúvida, e te faz bem. Tem estudos que falam sobre isso, de quanto as pessoas que fazem trabalho voluntário, quanto tempo a menos ela fica de quem não faz no hospital, internada, por exemplo. Olha que loucura. Então, não tem por que não fazer. Entende? Eu acho que esse que é o ponto. Só que as pessoas, às vezes, foi o que eu falei, por desconhecimento, por medo, por descrença, às vezes, no terceiro setor, né? E eu acho que a MV tem muito esse propósito de quebrar isso, sabe? É uma coisa que a empresa pode fazer, sabe? A gente pode fazer isso junto. E eu acho que é um pouco essa missão, assim, nesse sentido. E a gente só vai ter a ganhar, né? Tanto a sociedade, o próximo, quanto nós mesmos. E não é problema algum também. Se você, tá fazendo bem a mim, que bom, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Bom, pessoal, papo muito bom. Nosso tempo aqui está estourando. Eu queria deixar um espacinho para a Mari falar um pouco assim de como é que as pessoas podem se envolver com vocês, como é que elas se inscrevem, como é que elas fazem doações, porque eu sei que tem uma parte que pode ter doações, como é que elas podem, enfim, estudar com vocês lá, aprender, né, se inscreverem nos cursos, enfim, se é digital, como é que funciona um pouco isso e te deixar assim aberto para uma palavra final, mas agradecer muito o teu tempo aí. Né, e te dar os parabéns pela iniciativa, né? Obrigada. A VV, assim, acho que hoje tudo é rede social, tem o nosso site, mas pela rede social que é VVolunteer, _ o tracinho ali embaixo, BR, tem tudo. Tem um link lá no LinkedIn, tem tudo para a pessoa se inscrever. O primeiro passo é fazendo parte da comunidade, né? A gente trabalha muito isso na VV, de novo, o centro de comunidade que a gente estava falando aqui, né? A pessoa se inscreve na nossa newsletter, mais de 25 mil assinantes, as pessoas fazem parte, e ali elas já se motivam, tem uma automotivação ali entre todos, e elas naturalmente fazendo parte da comunidade, elas têm acesso a todos os nossos cursos. Tem desde os gratuitos, mas os pagos, quem faz parte da comunidade já está tudo incluído. E tem as nossas ações, que a gente tem desde as ações mais pontuais, emergenciais, assim, que existem, desde ações que são permanentes. Agora a gente está com uma equipe na Colômbia, por exemplo, que acabou de voltar de lá, no fim de semana, uma no Rio, lá em Nova Iguaçu. Então a gente sempre tem essas ações que as pessoas podem se inscrever, e as campanhas de doação a gente coloca ela no ar quando a gente consegue de fato ajudar. Aquele negócio que a gente falou. Onde eu não consigo ajudar, eu não vou atrapalhar. Então, a gente faz aquilo onde a gente consegue chegar. Então, as grandes desastres e causas mais emergenciais, a gente tem uma campanha de doação para onde a gente consegue, de fato atuar. E eu acho que, assim, se a gente puder falar alguma coisa, acho que era muito nessa linha do que a gente estava falando mesmo, né? Não tem por que a gente não fazer. Eu acho que as pessoas que estão escutando isso, e a maioria certamente tem um recorte de novo, reforço isso enquanto nós, né, privilegiados, é uma conta que não fecha. A gente tem tanta coisa, a gente não vai fazer nada pelo próximo. Não faz sentido. Qual que é o sentido da vida, isso, de tudo, enquanto a gente vive que não faz sentido não fazer nada, gente. Pra mim não fecha isso. Eu acho que foi isso que me fez fazer alguma coisa, largar o emprego, eu tava trabalhando na construtora, e falar, não, eu vou fazer isso. Mercado, eu era, e falei assim, não, eu sempre fui uma fazedora, sempre fiz trabalho voluntário e tal, me juntar os meus dois sócios, Alice Raton e o André Fran, e falei, gente, vamos fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer com o nosso privilégio, que a gente tem alcance, e viver disso. Né? Que é o que a gente estava falando antes, não tem problema nenhum, né? E ter um reconhecimento por isso. Então, acho que é muito isso. Acho que a mensagem, o que você está fazendo com o seu privilégio? Acho que é um pouco isso. E ser voluntário, né? Porque é aquilo, contagia para o bem. Então tá, gente, é isso aí. Super obrigada, adorei. Valeu.